Iniciando hoje os vídeos sobre os assuntos relacionados à saúde mental, o psiquismo e a espiritualidade. Com base na doutrina espírita, eu irei inaugurar esse pilar do canal Doutora Thaisa Pandolfi para esclarecer e orientar o máximo de pessoas que buscam uma evolução e, além disso, um entendimento sobre as desordens psíquicas que acometem cada ser humano ligado a uma desordem espiritual. Então, como membro da AMES, Associação Médica Espírita do Espírito Santo, hoje eu quero compartilhar com vocês algo escrito por Joana de Ângelis, no dia 5 de julho de 2017, um passado não tão distante, em um trecho do livro chamado Reconstruindo Emoções, que eu tive o prazer de ganhar, publicado por Iracir Campos Início da Silveira, uma psiquiatra que veio mudar e humanizar a psiquiatria no Brasil. E diz o seguinte: o ser humano ele é portador da maior complexidade que se pode imaginar. Legatário de experiências antroposóficas, sociais e psicológicas, ele enfrenta os desafios da atualidade no contexto social, sendo convidado a lutar contra as tendências que comprometem mantê-lo nas faixas primativas e primárias da evolução. Constituído pelo Espírito, nós, que somos uma essência divina da qual se origina, portador de um psicossoma, que é um modelo organizador biológico, e do soma constitui todo o ser humano. De uma para outra experiência, mantendo os instintos básicos que são a nutrição, a procriação, o repouso, nós, eu, você, adquirimos as emoções, iniciadas no medo e seus derivados, na ira e nas suas consequências, alcançando por fim um amor em todas as expressões. Larga tem sido a sua trajetória, assinalada por conquistas libertadoras e paixões escravocratas, produto do meio social e, por sua vez, autor do mesmo. Os milênios de ética, de cultura e de civilização ampliaram-lhe a capacidade de entender os quase insondáveis milagres do macro, mas assim como do microcosmo, vivendo momentos de desafios tecnológicos que o capacitam para uma longevidade, conforto e vitórias sobre algumas enfermidades, não podendo, no entanto, evitar a morte do invólucro material, o corpo físico. Simultaneamente, multiplica-se os problemas de natureza emocional. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Pela perda da sua identidade pessoal em relação ao seu próximo e à sua vida. Em consequência, tornou-se vítima do individualismo, do consumismo. São esses mecanismos de fuga da realidade a fim de não enfrentar a própria situação que lhe se apresenta de forma tormentosa. Esse mundo rico de belezas, desenhado pela divindade e trabalhado pelo engenho humano, ele vive ameaça de desequilíbrios emocionais, que tanto toma conta da humanidade. O vazio existencial por falta de idealismo, que transcende o imediatismo, atira-o em enfermidades psicossomáticas, como infecto-contagiosas, destacando-se também para as doenças degenerativas, as cardiológicas e as doenças emocionais, como depressão e o transtorno de pânico, que a gente vê aumentando cada vez mais. Torna-se indispensável uma série a mudança de comportamento moral, produtor de valores éticos, enobrecedores, a fim de fruir a paz, contribuindo para a plenitude pessoal e das massas cuja a organização se encontra. Olha que mensagem interessante. Eu quero compartilhar com vocês mensagens para a gente associar o que traz a doutrina espírita com as alterações e as desordens psíquicas, porque em todo esse meu trajeto
dentro do consultório médico, eu pude presenciar, viver, conviver, experimentar coisas que a medicina tradicional nos limita em certo ponto. Aqui, de forma complementar, usando a essência, o conhecimento e abordando de forma prática, junto com esse ser humano holístico que é todo, introduzindo também a espiritualidade, toda essa parte que de informação é importantíssimo a gente poder acolher esse ser humano. Contando um pouco da minha história, eu sou cristã. Quando a gente fala de religião, eu tive um berço familiar católico e isso é muito importante, essa formação da religião, para a gente se posicionar na espiritualidade. Porém, quando eu estava fazendo a faculdade de medicina, num período mais ou menos com os meus 21 anos, eu tive uma escolha, né? Onde seguir para potencializar a minha espiritualidade. Hoje, eu me considero uma cristã espírita. O que isso significa? Eu atuo de uma forma em que as coisas começaram a fazer mais sentido para mim quando eu busquei na doutrina um maior entendimento. Eu não me limito em algo só, único, mas eu também gosto demais de toda a linha de pensamento e abordagem do budismo e é algo que faz muito sentido para mim. Então, eu associei a minha formação de berço, né, católica, cristã, junto com toda uma doutrina de estudos, aprofundamento. E foi interessante porque o espiritismo, ele chegou na minha vida quando eu estava na faculdade cursando a matéria de psiquiatria. E por muitas vezes eu me questionava como que a gente vai falar sobre a mente humana, sobre os pensamentos humanos, as emoções, que não é algo palpável. Não quer dizer um cérebro, o órgão, né? É algo muito mais além. E como que a gente pode avaliar tudo isso? Então, com a base da medicina tradicional, que eu sou muito grata a todo esse conhecimento, eu agreguei todas as informações em relação à espiritualidade e como eu poderia potencializar isso. Hoje, se vocês observarem no CID, que é o Código Internacional da Doença, existe lá um CID que demonstra sobre as possessões. Isso significa que a gente tem uma influência espiritual, seja ela positiva ou negativa. E muitas vezes, quando a gente tem uma desordem mental, é como se fosse uma linha muito tênue entre a realidade do plano físico e do plano espiritual, que existe uma desordem que a gente precisa organizar. Então, levando isso para o consultório, eu consegui, de uma forma mais ampla, ajudar ainda mais os pacientes. Não citando religião em si, porque a gente precisa acolher todas as crenças religiosas, e isso eu faço com muito amor, mas orientando aquele espírito que está dentro de um corpo físico em sofrimento. E a partir daí, a gente sabe que as meditações, as orações, as preces, como que a gente pode fazer para o cuidado físico, mental e emocional que aflige tantas pessoas hoje em dia e com essa visão da abordagem espírita. E eu quero estar compartilhando isso com vocês, porque independente da religião que você segue, aqui eu posso fazer um outro vídeo falando sobre religião, existe algo muito distinto, porque, na minha opinião, a religião é algo que foi criado pelo humano, né? E a religião, a nossa espiritualidade, a religião, ela é uma só. O Deus, o amor, o universo, a energia que nos rege é algo muito maior do que simplesmente um julgamento, brigas por ideologias. E aqui eu tô para trazer informações para vocês sobre como que a gente pode abordar o assunto da desordem mental, do psiquismo, através da doutrina espírita. Então, se fizer sentido para você, se puder contribuir de alguma forma ao você assistir esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que gostem desse assunto, que querem o autoconhecimento, querem se aprofundar, e não deixe de curtir, de se inscrever no canal, porque eu estou planejando algo fantástico para vocês.
toda semana um vídeo novo para eu conseguir de forma com muito amor transmitir e transbordar todo o conhecimento que eu busquei nesse tempo todo e de uma forma a fusionar, fazer uma fusão entre a medicina, a espiritualidade, o ser humano como um todo. E eu fico por aqui.